Glória a Deus. Um dos ensinos mais importantes que o Senhor Jesus transmitiu para a nossa vida está no capítulo 11 do livro ou Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. O Dr. Lucas, que não era um dos 12 discípulos de Jesus, ele se inteirou a respeito dos fatos que ocorreram durante os 3 anos do ministério do Senhor Jesus aqui na terra, e ele resolveu relatar esses fatos num livro. Esse livro, que ganhou o nome de Evangelho segundo escreveu Lucas, contém uma série de acontecimentos na vida de Jesus durante os 3 anos de ministério terreno, e também alguns ensinamentos que o Senhor Jesus transmitiu para os seus discípulos, para aqueles que gostavam de ouvir os seus ensinamentos, e para nós também hoje. É o ensino a respeito da oração, que se encontra no capítulo 11 desse livro, um ensinamento muito importante para a nossa vida. Por isso eu resolvi, ou Deus colocou no meu coração, para trazer nessa noite esse ensinamento, amém? Se há uma coisa que o Senhor Jesus ele fazia questão de ensinar aos seus discípulos, era a respeito da oração. Se bem que os seus discípulos aprendiam de vê-lo orando pelas manhãs, à noite, durante a caminhada, subindo, descendo o monte, atravessando o mar da Galileia de barquinho. Os discípulos estavam sempre observando a vida de oração do Senhor Jesus. E a oração, podemos dizer que para a nossa vida é como o ar que nós respiramos. Se o apóstolo Paulo disse à igreja de Tessalônica que nós devemos orar sem cessar, isso significa que a oração é como o ar que respiramos, porque nós não cessamos de respirar, não é verdade? A oração também deve ser assim, um ato contínuo na nossa vida. Onde quer que nós estejamos, o que nós estejamos a fazer, onde e quando estivermos, o mandamento é orar, vigiar e orar, para não cairmos em tentação. Então, 2 das coisas mais importantes da nossa vida são a vigilância e a oração. Vigilância, nós sabemos o que é: ficarmos atentos, apercebidos, tomando todo cuidado com o que esteja ao nosso redor e o que possa nos acontecer, contra as astutas ciladas do inimigo, e junto com a vigilância, a oração. Então vamos aprender nesta noite como nós podemos exercitar a nossa vida de oração, já que é um dos exercícios mais importantes da nossa vida. Capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, diz que certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará
e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Oremos. Senhor Deus, nós queremos nessa noite agradecer pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui, ouvindo de Ti Teus ensinamentos, estudando a Tua palavra, aprendermos de Ti, Senhor, para podermos aplicar nas nossas vidas e assim crescermos a estatura de varões e varoas perfeitos, do jeito que Tu quer, Pai, para que nós possamos, ó Pai, não mais como meninos sermos levados de um vento a outro de doutrina, de um lugar para outro, mas possamos estar, Pai, na Tua direção, onde e como Tu quiseres, ó Pai, para que nós possamos viver uma vida de qualidade, uma vida que vale a pena, Pai, uma vida desfrutando de tudo aquilo que Tu tens para nos dar, Pai. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. A primeira palavra dessa oração modelo, vamos dizer que essa oração é um esqueleto. Ela contém somente uma estrutura. Não é uma oração para nós fazermos decoradamente, não é uma reza, né? Reza é aquela oração decorada, que a pessoa fala que nem um papagaio, que nem uma coisa, um gravador, que nem sabe o sentido das palavras, o sentido que está falando. Mas oração é algo mais profundo que isso. A oração é uma conversa. Orar significa exatamente isso, conversar. Conversar com o nosso Pai. As palavras saem do nosso coração, muitas vezes não sai som algum da nossa boca, mas só o nosso pensamento já é uma oração a Deus. Às vezes, uma lágrima é uma oração, um palpitar do coração é uma oração. A oração é algo mais profundo do que simplesmente palavras ditas pela boca, sem reflexão. Então, se Jesus ensinou-nos esta oração, Ele jamais, não era desejo dele que nós repetíssemos somente essa oração, constantemente essa oração, só essa oração e mais nada. Ele estava nos passando o modelo, o esqueleto, a estrutura, aquilo, o básico, para que nós em cima disso construíssemos a nossa conversa com Ele. Então, na primeira palavra da oração modelo que Ele nos ensinou, a primeira palavra, Pai, tem-nos muito a ensinar. Eu poderia ficar esse conto todinho só na primeira palavra dessa oração, só na primeira palavra, porque quando Jesus nos ensinou a orar, Ele disse, quando vocês orarem, digam Pai. Quando nós falamos Pai, nós temos a certeza que nós não estamos só, que nós temos realmente um Pai, que a mesma segurança que um filho tem para com o pai, nós podemos ter para com Deus. Da mesma forma como um pai cuida dos seus filhos, Deus cuida de nós. Se nós temos um pai, nós não estamos desamparados. Se nós temos um pai, nós temos a quem pedir, a quem recorrer, a quem buscar auxílio em situação difícil. Então veja que segurança essa primeira palavra da oração ela nos dá. Pai, olha só, Pai. Não foi à toa que o Senhor Jesus ensinou-nos a chamar Deus de Pai, porque para muitos Deus é um ser distante, alguém inalcançável, alguém que nós não temos acesso, ou alguém que não está preocupado conosco. Para muitos Deus seria esse ser distante, esse ser impessoal.
Mas quando nós chamamos a Deus de Pai, a certeza que nós temos é que nós estamos amparados, é que nós não estamos sozinhos, é que nós temos a quem recorrer, a quem pedir, e que com certeza não vai nos negar. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele fala no fim dessa preleção, dizendo assim: olha, vejam vocês, alguns de vocês têm filhos. Se o seu filho lhe pede um peixe, algo tão comum, peixe, será que alguém, no lugar de um peixe, tem coragem de dar uma cobra para um filho? Ou se o filho pede um ovo, será que o pai, por pior que seja, tem coragem de dar um escorpião para morder o filho? Então o Senhor Jesus Cristo, Ele leva a reflexão, Ele leva os seus ouvintes à reflexão, dizendo assim: olha, se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Olha, percebam a maneira sábia de Jesus ensinar. Ele leva-nos à reflexão, pensando assim: olha, vocês são maus, mas mesmo apesar de serem maus, dão coisas boas aos filhos. Quanto mais Deus lhe dará coisas boas. Se a gente que somos maus damos coisas boas aos nossos filhos, imagine Deus, o que Ele não nos dará? Imagine Deus, o que Ele não nos dará? Imagine Deus, o que Ele não pode fazer por nós? Se Ele é Pai, aprenda a chamar Deus de Pai, papai, paizinho. E só de você mencionar essa palavra, imediatamente uma segurança lhe vem, né? Tem aquelas pessoas que têm um relacionamento tão distante com Deus, não vê Deus nessa proximidade. Eles oram até bonito, palavras lindas, né? Altissonantíssimo Deus, excelso, soberano, exaltadíssimo Deus, né? Dá a impressão que Deus está tão longe, né? Essas palavras o tornam Deus tão inatingível. Mas quando nós chamamos Deus simplesmente de Pai, nós temos a certeza que nós temos um Deus próximo, perto de nós. E se Ele está perto, Ele sabe como estamos, onde estamos, o que necessitamos. Ele sabe o que fazer por nós, quando, como. Ele sabe o que é melhor. Ele tem tudo. Pai. Quanta riqueza nessa palavra, né? Palavra que no hebraico é Abba. Esse Abba tem o sentido de papai, paizinho, aquele pai perto, aquele pai próximo, aquele pai presente. Talvez para as pessoas que nunca tiveram um pai terreno, talvez para as pessoas que talvez tiveram um pai distante, ausente, seja difícil de compreender o significado, o sentido dessa palavra. Mas pense tão somente que esse pai significa algo bem perto, algo bem próximo, alguém que ama, alguém que está disposto a ajudar, alguém que está disposto a fazer tudo por você. E se Ele é teu Pai, se Ele é o nosso Pai, pode chegar a Ele, pode recorrer a Ele, naquilo que você precisar, naquilo que necessitar. Não tenha medo, não tenha vergonha. Alguns têm um certo medo de Deus, alguns têm um certo receio, principalmente quando pecam, fazem alguma coisa errada. Mas qual o pai que rejeita ou abandona seu filho, mesmo quando ele erra, mesmo quando ele falha? Pelo contrário, é aí que o pai quer estar mais perto, é aí que o pai quer estar mais próximo, é aí que o pai deseja estar bem junto do filho.
porque sabe que é aí que o filho precisa mais. Então não tenha esse medo, não tenha este receio de chegar-se a Deus. Se pecou, se errou, se falhou, saiba que é aí que o Pai quer mais estar perto de você. Ele não nos rejeita, Ele não quer ficar separado de nós. Ele sabe que é nessas horas que nós mais precisamos dEle. E como um Pai bondoso, amoroso, Ele jamais vai rejeitar o filho em qualquer que seja a ocasião. Então aprenda a chamar Deus de Pai, de paizinho, de papai, papai querido, papai próximo, papai presente, papai que sabe dar as coisas, papai que ama, pai que não rejeita, pai que disciplina, mas pai que ama, porque o pai que ama disciplina. O pai que ama chama atenção, o pai que ama realmente está preocupado. Então, quando nós chamamos Deus de Pai, só essa palavra já nos dá a segurança de termos esse relacionamento. A segunda palavra que nos chama muito a atenção na oração do Pai Nosso, o próprio nome já diz Pai Nosso, é o pronome nosso. Quando nós dizemos Pai, imediatamente nos vem a segurança que temos um Pai. Quando nós dizemos nosso, significa que temos irmãos. Se o Pai é nosso, quer dizer que o Pai não é só meu, não é só teu, mas Ele é nosso. Se é nosso Pai, quer dizer que nós temos irmãos. Olha aí, outro motivo de alegria. Pai nosso. Só essas duas palavras da oração já bastariam para nos dar toda a segurança, toda a assistência, todo o consolo, tudo que nós precisamos. Pai nosso. Quer dizer que nós temos um Pai e pertencemos a uma família. Temos irmãos. Se temos irmãos, temos consolo, temos um braço, uma ajuda, temos companhia. Se nós não temos um pai de carne e osso como nós, temos irmãos de carne e osso, irmãos que são gente como a gente. Então, quando nós dizemos Pai Nosso, estamos dizendo: olha, que bom, temos um Pai que é nosso, e nós temos irmãos. Somos irmãos de uma família, uma grande família. Pai Nosso. E aí, quando nós falamos Pai Nosso, nós sabemos que temos irmãos. Se temos irmãos, temos o privilégio da companhia deles e também o dever de orarmos uns pelos outros, né? Se temos irmãos, temos também privilégios e responsabilidades. E uma das responsabilidades é estarmos orando uns pelos outros, abençoando uns aos outros, consolando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, exortando uns aos outros, animando uns aos outros. Então, queridos, quando nós oramos Pai Nosso, imediatamente nos vem ao coração essa realidade. Temos um Pai que nos ama, um Pai que é nosso. Se é nosso, temos irmãos. Se temos irmãos, temos privilégios, companhia, consolo, fortalecimento e também o dever de orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, animar uns aos outros, fortalecer uns aos outros. A segunda frase: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Essa frase desta oração modelo mostra que nós temos um dever, o dever de santificar o nome do Senhor Jesus. Como nós podemos santificar o nome do Senhor Jesus Cristo? O nome de Deus, o nome do Pai. O Pai já é santo, concorda? O Pai é santo. Mas por que a segunda frase da oração é um imperativo dizendo: santificado seja o
teu nome. Santificado seja o teu nome. Significa que eu e você, nós temos o dever de santificarmos o nome de Deus na nossa vida. Nós levamos o nome de Deus, né? As pessoas olham para nós e olham, aquele é um homem ou uma mulher de Deus. Aquele é um cristão, um pequeno Cristo. Então, nas nossas vidas, o nome do Senhor, ele pode ser santificado ou não. Ele pode ser santificado ou não. Como nós estamos levando o nome de Deus na nossa vida? Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. O nome do Senhor seja santificado na nossa vida, seja santificado no nome da nossa nação, seja santificado no nome da nossa família, seja santificado em todos nós. E para santificarmos o nome de Deus na nossa vida, através da nossa vida, há necessidade de termos uma vida santa. Ter vida santa é vida separada. Separada do mundo, separada do pecado, separada dos maus hábitos, separada de tudo aquilo que não é conveniente. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Veja bem, o Pai que é nosso está nos céus, mas nós temos Ele na nossa vida. E tendo Ele na nossa vida, temos que santificar esse nome, fazer com que esse nome na nossa vida seja o nome santo. Olha, o judeu, ele nem proferia a palavra Deus, para não cair na profanação, para não tomar o nome de Deus em vão. Sabe como os judeus falavam? Os judeus faziam tanta questão de santificar o nome de Deus. É claro que com exagero, né? Isso é um exagero. Mas o judeu geralmente ele não pronunciava a palavra Deus, ele chamava Deus de Jeová. E mesmo assim, em vez de falar Jeová, ele soletrava, ele falava assim, o J-E-O-V-A. Toda vez que o judeu ia, e até hoje os mais ortodoxos judeus vão falar o nome de Deus, ele fala o J-E-O-V-A. Daí veio o vocábulo Iehova. Iehova é o nome de Deus soletrado, letra por letra. I-E-O-V-A. É uma forma de pronunciar o nome de Deus sem falar Deus, para não tomar o nome de Deus em vão. Porque o não tomar o nome de Deus em vão é um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas isso não quer dizer que eu não possa nem falar a palavra Deus. O não tomar o nome de Deus em vão é não colocar o nome de Deus em piadas, é não colocar o nome de Deus em brincadeiras, é não chamar Deus desnecessariamente, sem motivo, né? Tudo, meu Deus, Deus, a gente tem esse hábito, né? Eu tenho esse hábito às vezes, mas não é o correto. O correto é guardar o nome de Deus de forma santificada, que esse nome é santo, santo, santo. Então temos que ter o cuidado de santificarmos Deus, não só deixando de falar o nome dele em vão, mas também levando uma vida que realmente honre esse nome que nós levamos. Então, queridos, Deus é santo. Se Ele é santo, Ele é separado do pecado. Esse é o sentido da palavra santo. E Ele deseja que nós nos separemos também, levemos uma vida diferente da vida do mundo. Hoje eu estava lendo um artigo, aconteceu essa semana. Um deputado no Rio de Janeiro, ele levou, um deputado federal, levou até o Senado, até a Câmara dos Deputados lá em Brasília, um projeto
para no lugar da palavra povo, na nossa Constituição Federal, trocar e colocar a palavra Deus. Porque o artigo 1º da nossa Constituição fala que o poder emana do povo e em seu nome é exercido pelos seus representantes. Então os deputados falaram, está errado isso, nossa Constituição está errada. O poder não emana do povo, o poder emana de Deus. E é em nome de Deus que esse poder deve ser exercido na nação. Imediatamente, o partido quis até tirá-lo, porque ele faz parte do partido chamado PSOL. PSOL é o partido daquele Jean William, o defensor da causa gay. E eles são totalmente ateístas. Ele diz, não, mas você não pode colocar Deus na Constituição, porque esse é um país laico, ou seja, é um país que não professa uma religião oficial. Todos têm liberdade de ter sua religião, mas o país não professa uma religião. Então, está errado colocar Deus na Constituição. E claro, todo o poder emana de Deus, mas a Constituição, no lugar de Deus, coloca povo. Todo o poder emana do povo, porque nós estamos numa democracia e em nome do povo é exercido. Aí, para encurtar a história, o deputado teve que se retratar, retirou a sua proposta, porque até ser expulso do partido ele estava correndo risco. Então, queridos, legal essa proposta, legal essa iniciativa, mas o que adiantaria colocar o nome de Deus lá na Constituição, se realmente a nação não está santificando o nome de Deus? Se realmente a nação não é aquela nação que teme ao Senhor, aquela nação que o salmista chama de bem-aventurada, cujo Deus é o Senhor. Mais do que estar com o nome na Constituição, Deus tem que estar nos corações. Deus tem que estar nas decisões que são tomadas pelos legisladores. Deus tem que estar no lugar dessa corrupção toda. Deus tem que estar no lugar dessa maldade. Deus tem que tomar conta de tudo. Deus tem que tomar conta daquele planalto. Só assim realmente, olha, estaremos santificando o nome de Deus na nação. E essa nação será conhecida como uma nação cujo Deus é o Senhor, uma nação que teme o Senhor. Queridos, eu sei que esse é o desejo de todos nós. Mas como é difícil isso, hein? Como é difícil. Quem sabe um dia cheguemos lá? Quem sabe? Mas, para começarmos a mudar essa situação, vamos começar assim, santificando o nome de Deus na nossa vida, né? Levando uma vida que realmente agrade a Deus, que o nome dele seja santificado em nós. Muito bem, terceira frase: venha o teu reino. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou que o reino de Deus já está entre nós. A partir do momento que eu entrego-me ao plano do Senhor Jesus, à vontade do Senhor, a partir do momento que eu me coloco à disposição dele para o servir, eu já estou no reino dele, eu já estou inserido no reino dele. Nós já estamos vivendo o reino de Deus. O reino de Deus já está entre nós. Nós vivemos no meio desse mundo, no meio desse reino que é governado por o príncipe das trevas, mas nós somos subversivos desse reino e nós participamos de um outro reino, de uma outra pátria. Nós somos como que forasteiros nesse mundo, nós somos como que estrangeiros, nós somos de uma outra cultura, porque nós estamos dentro de um reino, o reino do Pai Celestial, e nós estamos dizendo: Senhor, venha o teu reino. O reino é domínio, venha o teu domínio sobre nós, domina sobre nós cada vez mais, Senhor. Venha o teu reino. Oh, como é importante isso, né?
Orar para que venha o reino de Deus sobre nós. Orar para que o reino de Deus, que é domínio, esteja sobre nossas vidas mais e mais constantemente. Venha o teu reino, Senhor, domina sobre nós. Seja, Senhor, o nosso reino. Venha o teu reino. E ao mesmo tempo nós estamos dizendo para que o Senhor Jesus Cristo apresse a sua vinda, para que Ele venha reinar totalmente nesse mundo, para que Ele venha estender o seu reino de norte a sul, de leste a oeste, todos os pontos, para que o reino dele encha essa terra. E aí nós temos uma missão nisso, aí nós temos um papel nisso. Nós é que somos propagadores desse reino, nós é que somos os seus embaixadores, seus porta-vozes, nós é que estamos, olha, propagando isso aqui na terra. Como temos feito? Como? É tão fácil esse reino do mundo exercer influência na nossa vida, e é tão difícil nós influenciarmos esse reino do mundo, né? Como é difícil. Esses dias eu li um artigo que estava dizendo que essa novela nova da Globo, como é que chama? Ninguém assiste. Cadê o Jailson? O Jailson que está por dentro das novelas. Babilônia, né? É isso mesmo, Babilônia. No primeiro dia da novela, você já sabe o que aconteceu, né? Alguém sabe? Alguém não sabe? Ninguém sabe o que aconteceu? Maravilha. Eu tenho que assumir. Eu sei. Você quer ler, Eu pensei que ninguém sabia. Pensei que era só eu que sabia. É que a Val lê jornal, lê sites, né? Como eu, né? Então eu ando bem informado. Vocês sabem que no primeiro dia da novela houve um beijo gay. E não era homem com homem, era mulher com mulher. E duas mulheres idosas. Olha só, né? Então aí vocês percebam. Ninguém viu isso? Se não viram na novela, não viram na reportagem. Os novinhos são os piores. Os novinhos são piores. Então, queridos, olha, vocês podem ver que ultimamente as novelas da Globo, todas elas trazem alguma coisa assim no seu enredo. Ou é um casal de homem com homem, mulher com mulher, e agora, como se não bastasse, mulher com mulher, e duas pessoas idosas que deveriam estar transmitindo bons exemplos, né? Infelizmente. Mas o que aconteceu logo depois do primeiro capítulo? A audiência da novela caiu 30%. 30%. Sabe por quê? Houve uma campanha entre os cristãos, não vamos boicotar essa novela, não vamos dar audiência para essa Babilônia, porque isso está uma Babilônia. Esses 30% que caiu de audiência foi os cristãos que deixaram de assistir. Quem estava assistindo, por isso que ninguém aqui está assistindo, porque estão incluídos nesses 30% que não estão mais assistindo. 30% decaiu. Tomara que não seja só na primeira semana, né? Porque aí alguns cristãos falam: já passou mesmo o primeiro capítulo, o segundo, primeira semana, não vai ter mais beijo, então vamos voltar a assistir. Sim, Adriana? Eu particularmente não assisti. Eu diria que eu assisti. Porém, eu ouvi dizer que a novela, ela tem 30 dias, se não der ibope, né, alguma coisa assim, ela vai sair do ar. Então, nós, cristãos, temos esse poder de influenciar o mundo. Olha, partiu dos cristãos essa decisão do boicote,
E muitos até que não são cristãos, não são evangélicos, aderiram e falaram: não é isso que eu quero para meus filhos. Eu não quero que meus filhos estejam aprendendo dessa forma. Eu quero que meus filhos constituam família. Eu quero que meus filhos aprendam a se relacionar corretamente. Eu quero que meus filhos saibam o que é um relacionamento saudável, o que é uma família, como deve ser uma família, e não essa pouca vergonha. Aí depois vem aquele BBB que é só sexo explícito, só. Eu acompanho as notícias pelos sites de notícias, então eu sei tudo que rola. Eu não assisto essas porcarias, mas depois eu leio nos blogs, nos noticiários, nos sites, né, tudo que se passa, eu sei. Então, aí, queridos, o mundo nos influencia, só que nós é que deveríamos influenciar o mundo, chamar o reino de Deus, trazer o reino de Deus, porque nós temos esse poder de ser sal da terra, luz do mundo. Pensou, olha, uma novela correndo risco de sair lá, porque o Ibope caiu, a audiência caiu, e tudo porque alguns cristãos resolveram iniciar um boicote. Vocês sabem que a internet tem uma força tremenda, né? Então, hoje, se alguém quer emitir uma opinião na internet, essa opinião pode se alastrar e de repente está todo mundo aderindo, né? Como é que é esses movimentos aí da rua? Como é que eles conseguem juntar tanta gente em movimentos? Tempos atrás estava muito em moda aquele, como é que chama, aquele rolezinho, né? Então isso é pela internet, né? Alguém se comunica com alguém, aquele alguém vai e comunica com outro, de repente está no Brasil todo, a coisa pega. Então, olha o poder que tem a comunicação, olha a influência que nós cristãos podemos exercer nesse mundo, né? Influência de trazer o reino de Deus, colocar os valores corretos. Esse mundo está de ponta cabeça, esse mundo está virado, está uma Babilônia. Sabe o que quer dizer Babilônia? Confusão. A palavra Babilônia vem de Babel, que é confusão. Então, você coloca uma novela dessa na tua casa, você está trazendo confusão para a tua casa, confusão para a família. Imagine, eu não sei que hora que passa isso, 9 horas, 10 horas, 9 horas? 9 horas. 9 horas as crianças estão acordadas. Então a criancinha que está naquela fase de aprender e de fazer, imitar aquilo que ela vê, a menininha vai ver duas mulheres se beijando, duas senhoras, pensar, então é isso que é relacionamento, isso que é namoro, isso que é sexo. Aí já vai crescendo com aquela ideia, né? Vê uma menina, já começa a ter pensamentos: olha, quando eu crescer, vou fazer que nem aquelas duas senhoras, com aquela menina, com aquela... Então, começa a entrar uma confusão na mente das nossas crianças, que é, não se engane, é o principal alvo de Satanás. Ele usa todos os meios possíveis e principalmente os meios de comunicação. Então, percebam, se nós queremos realmente que o reino de Deus seja implantado aqui na terra, seja propagado, começamos por nós, na nossa casa. Fala, olha, na minha casa não vai entrar novela da Globo, né? Talvez, nem sei se tem outra, nem sei se de outras emissoras também vai, acho que novela nenhuma, né? É tudo a mesma coisa, sim? No mesmo dia que começou essa novela, começou a Record, os 10 mandamentos. E também teve cena que também não era do Record, que eu queria saber. Os 10 mandamentos? O que é isso? É uma minissérie? Não, novela. Novela? Novela chamada Os 10 Mandamentos? A Record fizeram a novela. Tudo errado, fazendo a história de Moisés. Também teve. É porque o Bispo Macedo, ele Quer competir, né? quer competir e fica. E aí, olha, Tomaram Moisés a força, você não fala isso. só para ter uma ceninha de... Só para ter uma cena picante, né? Eles mudam tudo porque tem que competir. Então, se a Globo está lá trazendo cenas picantes, cena de sexo, tem que colocar também uma ceninha de sexo, uma ceninha picante, para dar audiência, para dar ibope, para competir. Agora eu pergunto, uma TV de uma igreja precisaria disso?
se eles fossem fiéis de colocar programação realmente bíblica, programação realmente decente, Pastor, não mas precisaria, a né? Universal não é uma igreja. É. Ali é o centro de macumba que se faz lá. Eu sou uma vez eu fui lá, quando eu saí tremendo de frio. É uma polêmica, É verdade. há uma polêmica grande em torno disso. Aí você não vai passar lá e fica, faça isso, deixa lá. Nunca mais eu comprei. Eles têm muitas práticas, né? É o sal grosso. Identificadas. Mas eu não gosto na macumba. Sabe o que acontece? Vamos dizer que eles quiseram fazer um negócio para atrair os adeptos da macumba, da umbanda, né? Fazer um negócio para atrair eles. Aí fala, bom, já que lá na macumba eles têm arruda, sal grosso, que mais? Arruda, sal grosso, Rosinha, tem a rosinha também, a guarinha. flor. Vamos trazer isso aqui para atraí-los. O próprio Bispo Macedo, numa entrevista há muito tempo atrás, uma entrevista não, ele falou isso pessoalmente com um pastor, nos bastidores, não em entrevista, nos bastidores, um pastor que depois confidenciou isso para nós. Esse pastor, que é muito correto na Bíblia, indagou o bispo, falou, bispo, você acha que está certo esse negócio? Sal grosso, arruda, vela, flor, essas coisas que é usar na você trazer para a igreja? Olha a resposta dele, querido, isso são somente iscas, nós estamos atraindo o povo com isso. Uns, olha o que ele falou, uns pescam com minhoca, outros pescam com macarrão, e tem gente que pesca até com bosta. Ele falou, eu pesco com bosta e estou ganhando povo com bosta. Ele falou isso. Isso aí não saiu em jornal, em televisão nenhum, mas ele falou pessoalmente para um pastor que depois relatou. Então ele próprio chamou essas coisas de bosta, de merda. Só que ele disse, olha, tem povo que é tão ignorante que gosta de bosta e gosta de merda. Desculpem a palavra, a expressão, mas são as palavras que ele falou da própria boca. Então, no começo, eles usavam isso como isca. Só que eles acabaram acostumando, gostando da ideia, viram que dá dinheiro, que quem não vai dar pelo menos R$1 para levar uma rosa, que vai trazer dele. Não é R$1 não, filho. R$1 não, é mais. É um leilão. A primeira é 50. É um leilão. Depois Começa com 1.000. Não, começa com 1.000. Depois vai para 500. Depois cai para 200, para 100. Quem tiver R$1 leva pelo menos uma folhinha da rosa. Leva uma folhinha, mas é assim, vai diminuindo. Né? Quem não tiver nada, é só uma moeda pro vizinho. Pede uma moeda para o vizinho. No fim, olha, se ali tem 500 pessoas, olha, no mínimo eles saem com 5.000 em cada reunião, no mínimo, né? Então, porque até o que não tem nada dá pelo menos R$1 dá. Então, queridos, voltando aonde eu estava, nem sei onde por que eu entrei nisso. Bom, a influência. Então veja só, o poder que poderia ter de influenciar uma televisão de uma igreja evangélica, mas infelizmente, em vez de influenciar para o bem, acaba caindo naquela competição e no mesmo esquema dos outros. No mesmo esquema, né? Pastor, e ainda fazem uma Ele novela. quer agradar os dois lados. Hã? Ele quer agradar os dois lados. Agradar os dois lados, né? Tudo visando poder, dinheiro. Fazem uma novela baseada na Bíblia, mas eles estão incluídos naquela parte, né? Que eles estão aumentando, tirando, acrescentando algo. Porque a história eles fazem diferente da história bíblica. Que pecado, né? Não. Isso é um pecado que só Deus mesmo para julgar. Queridos, então, eu me perdi mesmo.
Mas a influência que nós poderíamos exercitar no mundo, como tem sido? Né? Nós poderíamos estar influenciando esse mundo de uma tal forma, mas infelizmente o mundo acaba nos influenciando. Então, queridos, preste atenção. Se nós queremos influenciar esse mundo, não podemos ir na mesma mão, na mesma direção. Temos que ir na contramão do mundo, né? O mundo está indo por aqui, temos que ir por ali. O mundo está procedendo assim, temos que fazer de outro jeito, né? Não cair nessa onda. Outro dia, sugeri, pastor, nós estávamos fazendo almoço aqui, né? Aí sugeri no almoço, por que não fazer um amigo da Páscoa de chocolate? Pensei, falei, não, eu não quero cair na mesma tradição do mundo. A Páscoa para nós cristãos tem um outro sentido, é a ressurreição de Cristo, é uma nova vida, né? Mas o mundo jamais vê isso. Para o mundo, Páscoa tem sabor de chocolate, né? Aí chega nessa época, os mercados vendem ovos de chocolate, que não é brincadeira. Eu estava olhando lá os preços, só por curiosidade. Um ovo de 170 gramas, R$30. 30. Aí você pega uma barra dessa de chocolate, que é vendida 3 por R$12 ali, ou até 3 por R$10,90 ali na Americana. Quanto tem cada barra dessa? 170, 150 gramas. Então quer dizer, as 150 gramas que você tem numa barra de chocolate que você compra R$3,90, R$4, você paga 30 só porque está em formato de ovo. A loja americana ainda é 3 por 10. 3 por 10, cada barra de 150 gramas, ou seja, 3 barras dá 450 gramas. Em 450 gramas você paga R$10 e você vai comprar um ovo de 170 gramas, R$30. Eu sei que quem tem criança é difícil fugir dessa coisa, né? E até adolescentes, né? É difícil, né? Tirar da cabeça deles. Olha, não é melhor você ganhar uma barrinha, 150 gramas, 3 barras, Opa, eu prefiro, né? Do que ganhar uma de 170. É. Mas por quê? Porque tem que ter esse formato de ovo, né? Por que tem que comer chocolate só nessa época? Porque é Páscoa. O que é Páscoa? É chocolate? Então, a gente tem que seguir uma mão diferente. Por que Satanás ele muda o sentido das coisas? Páscoa é chocolate, Natal é Papai Noel, né? Por quê? Porque Satanás ele tem que tirar Jesus do centro das coisas, porque ele é o príncipe desse mundo. Então ele tem que anular aquele que para ele é o seu inimigo, tirar Jesus da história. Só que nós, os cristãos, que estamos dizendo, venha a nós o teu reino, Senhor Jesus, nós temos que fazer diferente, propagar o reino de Deus, o reino de Cristo, fugindo dessas tradições tolas do mundo e seguindo da forma correta. Eu sei que é sacrifício. Eles querem fazer amigo de chocolate na empresa, na escola, né? Amanhã mesmo, lá na faculdade que eu estudo, vai ter sorteio de ovo de Páscoa. Eu procuro ficar fora dessas coisas. Não, eu vou dar dinheiro para a indústria de chocolate. Eu gosto de chocolate, gosto, mas eu como em qualquer época, não é porque é Páscoa tem que comer chocolate, porque é Páscoa tem que comprar um chocolate em forma de ovo, tem que dar o nosso dinheiro para essa indústria. Não. Até quando meus filhos eram pequenos, só para eles não sentir vontade, comprava lá uma barrinha de chocolate, às vezes algum ganhava um ovo de alguém,
parente, mas eu sempre procurei evitar. Cadê o brinquedo? Hã? Eles vão perguntar, cadê o brinquedo? Brinquedo? Não, na Páscoa pergunta de chocolate mesmo, ovo, chocolate, né? Agora também tem brinquedo, mas... Meu Deus. Então, e olha, o alvo é sempre as crianças, né? Para quem é a propaganda dos ovos, do coelhinho, do Papai Noel, do Natal? É para as crianças. Então, para as crianças já crescerem sem entender o sentido das coisas. As crianças crescem entendendo que Páscoa é chocolate, que Natal é Papai Noel, é presente, é brinquedo, mas não crescem aprendendo o sentido real das coisas. E quando nós dizemos, Senhor, venha a nós o teu reino, nós queremos que o reino de Deus seja implantado, cresça na terra, e isso só vai acontecer através das nossas vidas, se nós assim estivermos cooperando para esse reino crescer na terra. Amém, queridos? Não vai dar para a gente ir até o fim, mas a gente continua na semana que vem, se Deus quiser. Olha, tem muita coisa importante nessa oração. Nós ficamos só nas duas primeiras frases. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. 3 frases nós falamos. Olha,